Sejam bem-vindos a mais um programa 3. O tema da semana é o rejuvenescimento íntimo, um assunto cada dia mais atual. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica, é o procedimento mais procurado pelos brasileiros nos últimos tempos. E para falar desse assunto, a gente trouxe duas médicas gabaritadíssimas, a doutora Ana Maria Pellegrini, seja bem-vinda novamente no A3, e a doutora Cândida, que está estreante aqui comigo, ginecologista. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. Então, quais são as queixas que levam os pacientes aos consultórios de vocês, procurando o rejuvenescimento vaginal ou íntimo, como a gente chama? Na verdade, assim, há alguns anos a gente já vê uma busca para melhora na qualidade da pele, no sentido de diminuição de manchas. Então, o paciente, por exemplo, ele pode ter um vitiligo, isso não só a mulher, o homem também, né? Ele pode ter um distúrbio de pigmentação gerando uma mancha branca. E aí ele pode procurar o dermatologista buscando uma solução para pigmentar. Ou ele pode ter uma mancha escura, que é muito frequente essa queixa. Como aquelas das axilas. Exatamente, às vezes, né? As dobras às vezes escurecem por questão de atrito, depilação. E aí a gente vai poder tratar essas manchas através de uso de despigmentantes em casa e complementando com a utilização de peelings e lasers. Certo. E isso já é há muitos anos. E nos últimos anos a gente tem visto, com a evolução do laser, emprego dessa tecnologia também para promover uma melhora da atrofia, porque a mucosa vaginal também vai sofrer envelhecimento, então a gente tem toda uma alteração na estética da genitália externa, tanto masculina quanto feminina, no sentido da pele ficar às vezes mais murchinha, então você pode ter uma diminuição do tecido gorduroso nos grandes lábios, ou você pode ter, por alteração de gestação, alteração no assoalho pélvico, modificações também no tamanho dos pequenos lábios. Perda ou ganho de peso também. Gestação, obesidade, diabetes, isso tudo vai influenciar. Então, assim, antes a gente via mais essa questão de manchas e as pseudofoliculites, que são aqueles pelinhos encravados que sempre fizeram o paciente buscar o dermatologista para tratar. E aí a gente vai utilizar o laser também para remover esses pelos. E agora a gente tem focado também nos últimos anos com preenchedores para devolver o volume na região dos grandes lábios, quando eles começam a perder muito tecido adiposo. Mas isso são casos específicos, não são todos os pacientes que vão se beneficiar do preenchimento. Às vezes a gente vai contraindicar, porque também a gente não pode preencher uma genitália que às vezes já tem um volume exagerado, senão dá uma sensação até de peso. Você até pode piorar o aspecto. Certo. Então o médico tem que avaliar bem cada caso para que ele realmente consiga satisfazer a expectativa do paciente, porque a melhora dessa região da estética, tanto do homem quanto da mulher, vai deixar a pessoa mais desinibida, vai melhorar a autoestima. Então é importante investir nisso. E aí, se a pessoa chega, por exemplo, Cândida, no seu consultório com essa queixa de estar se sentindo assim mal, com aquela região escurecida ou envelhecida, você encaminha para dermatologista, é isso? Então. Ou tem uma outra possibilidade também? A paciente vai chegar primeiro ao ginecologista, né, que é o médico da mulher. E, normalmente, quando você pensa em rejuvenescimento íntimo, você está falando em pacientes numa faixa etária. Provavelmente, aquelas pacientes peri ou que estão no climatério, estão na menopausa. Entrando na menopausa, é quando você começa a ter essas alterações, principalmente a nível de pele, de mucosa, e, consequentemente, um envelhecimento, como acontece com todo o corpo, também vai acontecer nessa região, né? Como a Ana falou, as alterações iniciais são de pigmentação, que aí a gente deve ter um atento muito importante, porque nem todas as alterações de pigmentação são relacionadas ao envelhecimento. Então, o primeiro diagnóstico tem que ser clínico, médico, porque existem patologias e existem cânceres de genitália que vão aparecer como manchas hipertróficas ou esse primeiro diagnóstico é feito tanto pelo dermatologista quanto pelo mas ginecologista. É importante sempre procurar um médico, porque hoje, como a área de estética está muito banalizada, as pessoas às vezes observam uma mancha, ela vai tratar com a esteticista, com uma fisioterapeuta, que não são pessoas habilitadas para dar um diagnóstico correto, entendeu? Ainda uma mais mancha se pode representar uma região tão... pode representar uma patologia grave, inclusive, levando a um comprometimento de outros órgãos. Então, primeiro tem que ser descartado qualquer comprometimento de
Isso. né, de saúde. Isso. E aí, a partir daí, você vai orientar, procurar um profissional especializado, que no caso é o dermatologista, para fazer esse tipo de tratamento. Uma coisa muito comum que vem o pacotinho fechado, né? Ela não chega só porque a genitália dela está envelhecida, os pequenos e grandes lábios estão flácidos, né? Existe um processo de flacidez muito grande dessa região por diminuição da camada de gordura dos grandes lábios, né? A pele se torna menos elástica a nível de genitália externa. Certo. E também, principalmente no período da menopausa, você tem um hipogonadismo, porque você diminui a presença do estrogênio que dá vida à genitália. Certo. Quando uma menina ela entra no menarca, há todo um processo de modificação, lubrificação, aumento de rugosidade na mucosa, né? Sudorese, certo. Tudo para preparar a paciente para a utilização da vagina. Agora é um processo oposto. Elas chegam com queixas. Então, ela está numa tipo fase, também, então né? muitas vezes que a mulher está nativa, porque Sexualmente hoje ativa, em dia né? você tem uma mulher que entra na menopausa no climatério, ela está nativa em todos os sentidos, no trabalho, sexual, etc. E o que começa a ter limitações da sua vida Físicas, realmente, sexual, né? devido à dor, porque esse processo de deficiência estrogênica leva a uma diminuição, imagina uma vagina que ela é rugosa e com isso ela se torna elástica. Certo. Ela tem uma mucosa espessada que dá firmeza a essa musculatura, a pele da mucosa para poder distender. E de uma hora para outra ela se vê com uma vagina lisa e fina, igual o seu lábio. E ressecada, talvez? E ressecada, Certo. porque não há lubrificação, porque isso tudo é por estímulo estrogênico, hormonal. E de uma hora para outra ela tá assim, então ela vai ter relação, é um horror. Entendi. É um verdadeiro horror. E no pacotinho vem as alterações de vesicais, né? Com queda do mesmo jeito que começa a cair a mucosa, cai os ligamentos, cai a musculatura. E aí você tem incontinência urinária, Aí depois vem as tem incontinência fecal. urinárias. E o prolapso de mucosa de vagina, prolapso de mucosa do próprio uretra, do canalzinho onde sai o xixi. Da mucosa anal e, consequentemente, aí que é o grande ponto do Pulo laser, do gato. né? Naquelas pacientes em que a reposição hormonal, que resolveria isso numa boa, está contraindicada, certo. E você tem que realmente utilizar de outros tipos de tratamento que não seja um tratamento hormonal, recursos né? diferentes. O laser, ele vem com, assim, Uma opção. Uma opção, eu digo um divisor de águas. Que bacana. Entendeu? Porque você vai rejuvenescer não só esteticamente a genitália dessa paciente, mas vai lhe dar condições dela manter uma vida sexual. Que eu acho que é o ponto mais É. importante nesse processo. Porque o laser ele pode ser feito tanto intravaginal como também extra na genitália externa. Vamos falar disso já no próximo bloco. Não sai daí não, porque esse assunto, ó, interessa um bocado de gente. Vamos lá.